Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para o Domingo de Ramos. Todos os anos aqui no canal eu não leio esse Evangelho porque é muito grande. Por exemplo, este ano nós estamos com Lucas, capítulo 22, versículo 14, até o versículo 56 do capítulo 23. Cerca de 2 capítulos inteiros, né? E aí, para não ficar muito longo o vídeo, eu quero só trazer algumas pistas de reflexão à luz aqui desse texto. Trouxe aqui uma folha frente e verso para comentar com vocês. Primeiro, do versículo 14 ao versículo 20, é nos citado a cena da última ceia. Jesus ele vem dar um novo significado a uma celebração que já era costumeira naquele tempo. Todos os anos, por ocasião da Páscoa, as famílias se reuniam para poder lembrar a pressa com que eles saíram do Egito para ali seguir até a terra prometida. Não é à toa que o pão não tinha fermento, né? E o motivo disso é justamente porque eles saíam tão apressados que não tinha tempo, né, de colocar fermento no pão para poder sair. Jesus então pega uma festa costumeira do tempo judaico e acaba trazendo um novo sentido, trazendo agora a ideia da nova aliança. Se já existia uma aliança lá no Antigo Testamento, Jesus traz uma nova realidade. E podemos então pensar sobre qual é o significado que nós estamos colocando hoje para esse momento. Nós sabemos que esse momento é a Santa Missa. Como é que temos participado da missa hoje em dia? Tem gente que infelizmente enxerga a missa quase como um momento de ir por obrigação, para cumprir um mero preceito. Mas será que nós estamos participando ativamente da Santa Missa, entendendo que ali, de fato, é o momento do santo sacrifício do Senhor? Outro aspecto desse evangelho é que nós vemos do versículo 24 até o 30, os discípulos, em meio à paixão e morte do Senhor, discutindo sobre quem é o maior. Ora, estão muito desligados, né? Jesus está prestes a morrer, já anunciou várias vezes essa realidade e os discípulos ainda brigando para quem tem o primeiro lugar. Gente, será que nós estamos buscando grandeza ou serviço? Que tem gente que até procurando serviço, o motivo do serviço não é para servir, viu? É para aparecer, é para receber aplausos, é para receber elogios do padre, é para poder aparecer em fotos postadas em rede social. Será que é para isso que a gente está fazendo tudo? Outra coisa. No texto também apresenta-se a negação de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. E nessa negação de Jesus 3 vezes, o que a gente acaba vendo no final das contas é a fragilidade humana de Pedro, junto também à misericórdia de Deus. Eu queria chamar a atenção para um outro caso, né? Quando a gente compara aqui Pedro com a ideia de Judas. Pedro nega Jesus 3 vezes, mas depois Pedro se encontra com o olhar do Senhor, o olhar misericordioso de Cristo. Judas, pelo contrário, não volta para Deus. Pedro retorna. Judas se afasta. E quem somos nós diante das nossas quedas? Voltamos para o Senhor, todo o coração, ou nos afastamos como Judas? Já diante da agonia do Getsemane, o texto nos diz que Jesus estava muito estressado, muito agoniado diante da morte que estava prestes a acontecer. Ao ponto de que Jesus chega a suar sangue. Amados irmãos e irmãs, ele enfrentou um momento de dor e angústia procurando o Pai, procurando a oração. Jesus entendia então que diante dos momentos de profunda dor e angústia, não se deve buscar lutar sozinho, mas a luta acontece junto à oração. E nós? Quando estamos passando por um momento de dor e angústia, nós buscamos também procurar em Deus o nosso refúgio, buscar em Deus a nossa fortaleza, buscar em Deus aí a nossa coragem. Em quem nós procuramos? Onde nós buscamos? É essa a pergunta também que podemos fazer. Amados irmãos e irmãs, posso até colocar como uma frase, eu anotei aqui para dizer para vocês. Para nós cristãos, a cruz, ela se vence primeiro no joelho que eu dobro na minha oração. Uma outra cena trazida para nós dentro do Evangelho é que quando Jesus está prestes a ser preso, nós vemos que Pedro acaba cortando, a orelha de um dos guardas. Pedro reage com violência. Tudo bem, a gente sabe que estava acontecendo uma grande injustiça. Jesus não merecia ser preso, Jesus não merecia nada do que estava acontecendo.
todo mundo entendeu tudo completamente errado. A gente sabe muito bem disso. Mas, amados irmãos e irmãs, eu pergunto, quanta gente está vendo injustiça acontecer? Alguma coisa errada de acontecendo, né, ali? A gente faz o quê? A gente reage com violência, como Pedro? A gente começa logo a querer, eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, deixa eu fazer do meu jeito. É isso que a gente acha certo? Um outro aspecto também que a gente pode levar em conta nesse evangelho. No ato do julgamento, a gente vê a cena de que Pilatos ele acaba lavando as mãos diante da verdade. Ele não quer se comprometer. E aí eu pergunto a vocês, nós somos homens e mulheres que nos comprometemos? Porque tem gente que tem uma doença, desculpa essa expressão, mas é quase isso mesmo, de não querer se comprometer. Eu quero ficar na beirada, eu quero lavar minhas mãos, eu não quero sujar meu nome, porque eu tenho medo de dar uma opinião, por exemplo, e eu acabo sendo levado pela opinião alheia. Será que é isso que a gente também está buscando fazer? Outra expressão legal que aparece, outra cena, né, é a cena de Simão de Cirene. Nós vemos dentro do texto que Simão acaba sendo obrigado a levar a cruz de Cristo. Quantas e quantas vezes nós somos obrigados a carregar cruzes que não escolhemos? Ai, Senhor, porque o Senhor fez isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa e porque acabou me presenteando com essa doença na minha família, com essa situação, com esse perrengue. Mas Simão ajudou a carregar. É interessante que até hoje a gente olha Simão como um grande exemplo para a gente, né? Amados irmãos e irmãs, muitas vezes a gente é obrigado sim, a carregar cruzes que não escolhemos. Mas saiba, Jesus nunca vai te deixar sozinho carregando ela. Deus nunca dá uma cruz maior do que a medida que podemos carregar. E um outro elemento que nos chama a atenção é que no Evangelho de Lucas nos relata os dois ladrões. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. E naquela hora final, onde talvez para muita gente não tinha mais nada o que fazer, porque tudo já foi feito em vida, aquele que nós hoje chamamos de bom ladrão se arrepende. E nesse ato de arrependimento, Deus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Interessante, né? No momento de uma das maiores dores que Jesus passou, dele conseguiu exalar o perdão. Dele conseguiu exalar a misericórdia. É como aquela ideia de uma flor que quanto mais você machuca a flor, mais ela exala perfume. Quanto mais você pisa na flor, mais perfume ela exala. Como uma fruta, né? A gente esmaga a laranja, sai o suco da laranja. Que bom seria se nós fôssemos assim também, temos que aprender com Cristo. É diante de uma provação, é diante de uma cruz, que eu ainda permito exalar misericórdia e exalar amor. Mas pensando de modo geral naquilo que a Semana Santa, especialmente o Domingo de Ramos, nos traz como teologia, é interessante saber que o reino de Deus é muito diferente daquilo que às vezes é esperado. Jesus entra triunfante no evangelho que aparece antes de começar a celebração, mas termina na cruz. E aí a gente pode se questionar, como é que eu costumo agir quando Deus ele age diferente do que eu imaginava? Da mesma forma, o evangelho que apresenta-se antes de começar a primeira leitura e tudo mais, no início da procissão, nós vemos o povo que grita, né? Ele é o rei, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Mas esse mesmo povo, daqui a pouco, quando chega no Evangelho, crucificam. E nós vemos aqui uma grande oscilação de fé. Parece que em meio a algumas situações específicas, a gente sai de uma grande adesão a Deus para um completo distanciamento de Deus. E até como curiosidade, para que você possa entender como é que é séria a situação, muita gente até hoje não entende porque que o povo quis que fosse libertado Barrabás. Barrabás era alguém violento. Pensando nos dias de hoje, alguém que gera barraco. E para aquele povo, alguém como Barrabás tinha mais características de Messias do que Jesus, porque ele era calado, pregava amor, pregava misericórdia. Então, para aquele povo, julgaram Jesus, como a gente julga um livro pela capa, não abriram o coração para a mensagem trazida por Jesus. Percebe como é que isso é sério? Né? E aí, amados irmãos e irmãs, a gente pode se perguntar, a gente é fiel à nossa fé, fiel aos nossos propósitos em relação a Jesus, ou abandonamos quando encontramos alguns desafios e ficamos com essa oscilação gigantesca na nossa fé? Pensando também nas duas traições que existem no Evangelho, a de Judas por dinheiro, por puro interesse,
a de Pedro por medo, a gente pode se perguntar, quando traímos? Quantas vezes traímos também Jesus, seja por interesse, seja por medo? A gente pode até pensar, né? O traidor vende o Cristo, o fraco nega Jesus, mas somente o arrependido encontra a misericórdia. Também podemos refletir sobre o silêncio de Cristo. Quantas e quantas vezes Jesus foi interrogado e Jesus silenciava. Um pouco desse silêncio de Cristo vem também porque ele sempre compreendeu que a justiça vem de Deus. A justiça não precisava vir dos homens. É em Deus que Cristo sempre confiou. E ele também sabia que era na cruz, que era a grande vitória do amor. A cruz, amados irmãos e irmãs, é o local ápice em que Deus transforma tudo aquilo que é sofrimento, aquilo que é provação em vitória. E aí podemos até refletir. Eu preciso carregar a minha cruz entendendo o quê? Deus transformará a minha cruz em salvação, em vitória, em exaltação. Também pensando nos dois ladrões, um do lado, outro do outro, eu posso também me perguntar, quem sou eu? Mas pensando na cena da paixão como um todo, eu trago algumas pessoas para que você se pergunte, quem é você? Você é Judas, que traz Jesus por interesse? Você é Pedro, que chega numa traição diante do medo, mas ao mesmo tempo que encontra depois o olhar de Cristo e se arrepende? Ou será que somos Pilatos, que somos covardes, não nos comprometemos? Ou somos como a multidão, uma fé instável? Ou talvez somos como Maria e João, que são fiéis até o final, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. Eu finalizo, amados irmãos e irmãs, com 3 frases que para mim resumem muito bem a teologia do Domingo de Ramos. A cruz é esperança. Ela não é tristeza. Olhar para a cruz me diz, ainda tem esse jeito. O amor foi até o fim. E uma vez que ele foi até o fim, ele consegue nos transformar. Segundo, vitória nunca é evitar sofrer. Jesus, para vencer, não evitou o sofrimento, mas ele transformou esse sofrimento. Ressignificou esse sofrimento na sua oferta total. E lembre-se sempre, a glória sempre passa pela cruz. Eu espero que essa meditação e esse estudo de vários tópicos do Evangelho possam te ajudar a melhor viver essa celebração do Domingo de Ramos. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e peço a você que chegou até o final deste vídeo, se possível, compartilhe ele com mais pessoas. Envie para os seus grupos de WhatsApp da paróquia, assim você ajuda a divulgar este trabalho. Que Deus te abençoe e até mais.